Olá pessoal, nós estamos aqui nessa live, eu professora Tatiane, a minha metodologia para que eu possa apresentar essa aula para você é sobre rodas do saber. Por isso que eu estou aqui com esse carrinho cheio de livros, essa é a minha ferramenta do aprendizado. Então nós vamos a roda do saber, a leitura, através da literatura. Por isso, a minha metodologia para que nós possamos aprender a ler e a gostar de ler é levar esse carrinho do saber, essa roda dessa leitura para as salas de aulas. Para o ensino médio, segundo as competências da linguagem da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, eu estou levando agora, para nós aprendermos um pouco sobre a nossa literatura. Levando aqui que os princípios de um bom leitor. Os princípios de um bom leitor o autor, ele deve estabelecer no primeiro momento um contato geral, silencioso, de solidão. O que ele está querendo dizer como leitor da literatura? Você já viu e percebeu que na biblioteca das escolas tem um comunicado escrito assim, silêncio? Porque é através do silêncio que nós, como bons leitores, entramos na literatura. Então eu quero... A literatura trata sempre de um tema humano. Quando nós entramos na leitura, nós entramos no tema humano, que fala a respeito da literatura. Mesmo que apresente personagens sobre a forma de animais e objetos, pois ele se apresenta sempre a compreensão humana sobre a realidade. Quando nós entramos em silêncio, nós entramos como leitor, nós entramos dentro deste livro, nós encontramos personagens, animais, e tudo isso faz com que a nossa imaginação comece a entender a leitura. Um terceiro aspecto de um bom leitor é a socialização. O fato de uma literatura ser de forma expressiva de imagens verbais, que por sua vez cria imagens mentais nos nossos leitores. Essa relação comunicacional entre imaginário busca sempre o entendimento e a identificação da visão crítica. Esses três passos principais para um bom leitor. Como aqui está querendo dizer, nossa metodologia dessa aula se chama Roda do Saber. Nós estamos aqui na nossa Roda do Saber. Poderia ser uma sala de aula, mas devido essa pandemia que nós estamos enfrentando, nós não podemos estar em sala de aula. Nós estamos agora em isolamento voluntário no nosso Brasil para prevenir contra o coronavírus. E por isso os meus leitores hoje serão esses, para representar os nossos alunos. E vamos começar a nossa aula de literatura. Nas competências da BNCC, nós temos a linguagem, como forma de literatura. E nós vamos começar agora pelo período do romantismo. Esse período do romantismo, ele é marcado pelo livro chamado Iracema. Esse livro aqui, de José de Alencar, um livro que conta de uma índia, Ela retrata o Brasil no Ceará, a Índia. Essa Índia, o Iracema, é uma linguagem tupi, que quer dizer sabor de mel. Então aqui o livro próprio retrata, a palavra quer dizer que os sabores dos lábios da Iracema eram sabor de mel. Nós vamos continuar com esse livro aqui, retratando o romantismo. Iracema de Alencar cria uma expressão poética para as origens da sua terra inicial. Então nós vamos começar o período aqui, primeiro período, romantismo, que é a Iracema, através desse autor José de Alencar. Ele é um romance indiano, marcado nessa época. Um livro que também mostra uma virgem de lábios de mel, que encontra com Martim. Martim é um colonizador do tempo aqui que nós vivemos, na descoberta do Brasil. Então ele é um colonizador e ele
é até mesmo, né, flechado por Iracema, na forma literal da palavra, né? Iracema machuca ele, né, com suas flechas. E aí o que acontece? Ele é socorrido por Iracema e se apaixona por ela, e ambos se tornam apaixonados, né? Um livro romântico, né, que marca o romantismo. O que é o romantismo? A primazia dos sentimentos, né? Esse período romântico é o período do movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade dos séculos 18 ao 19, deixando para trás valores clássicos, inaugurando o modernismo nas artes. As obras românticas baseavam-se então em valores da burguesia, classe social que substituía a elite absoluta em diversos países. Nós temos esse período, né, marcado na nossa literatura. E para entrarmos no período do realismo, este livro aqui, ó, Dom Casmurro. Você que está vendo este livro aqui, olha, eu fui uma das leitoras que mais amei esse livro. Quando eu ainda estava na infância, eu encontrei este livro aqui na estante da minha casa, lá na rua Engenheiro Ernesto Markgraf, na Vila dos Remédios, uma estante muito grande. Nessa estante tinha muitos livros, olha aqui, ó, muitos livros, inclusive as Barças. Naquela época se lia muito as Barças, né? E aí eu encontrei este livro, Dom Casmurro, que marca através, né, de Machado de Assis o realismo. É muito bom para a roda do saber nós colocarmos aos alunos todo esse período para que eles possam descobrir através desses livros maravilhosos. Dom Casmurro. Você lê Dom Casmurro, o seu aluno vai ler e vai perceber o quê? Que ele tem personagens, e a personagem mais marcante de Machado de Assis aqui nesse livro é Bentinho. Bentinho, ele tem que ir para o seminário, porque a mãe dele quer que ele seja padre. Mas ele não quer ser padre, porque ele se apaixonou por Capitu. Capitu, a sua amiga de infância. Olha que maravilhoso esse livro. Se você gosta de ler, vale a pena descobrir esse livro maravilhoso, né? E aí Capitu espera Bentinho voltar do seminário, espera ele retornar para casar com Bentinho. Bentinho retorna do seminário, casa com Capitu, casa com ela, né? E aí ele faz direito, e eles também dão à luz um filho, Ezequiel. E o melhor amigo de Bentinho é Escobar. Escobar falece. Aí que começa a nascer o realismo, né? Por isso que ele entra no realismo. Porque aí, Bentinho, o que acontece? Ele vê a tristeza de Capitu em perder Escobar, e ele começa agora a analisar, né, o seu filho, que parece que tem características de Escobar. E aí fica a pergunta desse grande, né, e clássico livro de Dom Casmurro: será que Capitu traiu? Será que Capitu traiu Bentinho? E Bentinho vive isso. Bento vive isso o tempo todo no livro, né? E fica aos leitores a dúvida. Por isso que ele se torna do realismo, né? Realismo encara o real, retrato fiel dos fatos, né? Como eu te contei todos os fatos do livro de Dom Casmurro, né? Isso é o realismo. E fatos e personagens, né? Como nós recitamos aqui os personagens. E o período naturalismo? Observações realistas. O homem como animal, ser biológico, patológico e social, né? Então nós vamos passar pelo naturalismo também e chegar no modernismo. Já ouviu falar de Clarice Lispector? Ela também está no modernismo, onde ela entra com o livro A Hora da Estrela. Macabeia. Quem é esse personagem? É uma nordestina, né? Ela vem para o Rio de Janeiro desorientada, fora do contexto social do Rio de Janeiro. Então vale a pena
você colocar para o seu aluno, né? Esse projeto, Rodas do Saber, onde eles vão ler os livros, eles vão se familiarizar, né, com os personagens, eles vão poder compartilhar pensamentos, Quincas Bordas, de Machado de Assis. Nós temos aqui também o Alienista, também de Machado de Assis. Todos esses livros clássicos. Memória Póstumas de Brás Cubas. Olha, Machado de Assis coloca o seu personagem em primeira pessoa. E esse personagem já morreu. Olha que maravilha, que livro interessante. Então eles vão poder estar comentando numa roda de leitura. Os alunos comentar a respeito desses livros clássicos, discutir os seus períodos, né? Para que eles possam compreender esse período, né, social, esse período dos livros, dos clássicos da literatura. E também eles vão poder, através desses livros, eles mesmos fazerem resenhas. Depois que eles fizerem resenhas, eles vão comentar sobre essas resenhas, sobre todos esses livros maravilhosos, né, que eles vão encontrar na leitura. Cada livro, ele tem um personagem diferente, uma história para contar. Literatura é isso, você entrar no imaginário, você compreender a história humana, a história de cada um, porque cada livro vai trazer uma história para você refletir, né? E para nós terminarmos aqui, nós vamos falar de Macunaíma, que também entra no período de modernismo, né? Macunaíma é um livro muito bom também da literatura clássica, para a gente aprender, né? Mário de Andrade, ele escreve Macunaíma, um livro que retrata claramente a nossa modernidade, né? Se você está gostando desse vídeo, curte ele, comenta. Você gosta de ler? A pergunta agora fica para você. Você gosta de ler? Porque eu gosto, olha, li bastante desses livros, leio e também passo para os meus filhos. Outra pergunta que eu quero fazer para você. Qual foi o primeiro livro que você leu? Eu já falei para você, o meu primeiro livro foi Dom Casmurro, que ele entra no realismo, né? E também a última pergunta. Você concorda ou não que a leitura pode aproximar das suas conquistas futuras? Você acha importante ser um bom leitor? Ou você não concorda? Você acha que tem formas mais eficientes? Mas a ferramenta de aprendizagem hoje é através da leitura, da literatura. Períodos importantes no Brasil: romantismo, realismo, naturalismo, modernismo. Nós vamos ver esses períodos maravilhosos também. Características peculiares de cada um deles. Uma das características interessantes do romantismo é o egocentrismo. O indivíduo, ele é encarado como o centro do mundo no romantismo, né? Nós temos também no romantismo o sentimentalismo exagerado, tristeza exagerada. Casmurro quer dizer triste, bravo, sempre, né? Naturalismo, nós vamos entrar no sentimento idealizador do amor da mulher. Nós estamos também ter tons depressivos, né? Tipo de diversos autores romanos. Também nós vamos ver isso no realismo e naturalismo, que foge também, né? Ele nega a fuga da realidade do romantismo. O realismo quebra esse pensamento romântico, onde nós vemos Dom Casmurro entrando com uma traição, né, de Capitu. Então ele quebra esse período do romantismo. E nós vamos ver, né, também entrando o período do modernismo brasileiro, né, dividido em 3 fases. O modernismo: a primeira fase, a fase heróica. A segunda fase, os escritores, eles trazem uma literatura moderna de 1930. E a terceira fase, também estamos na geração de 1945,
que eu deixo aqui para você uma leitura muito boa de Pedro Bandeira. Pedro Bandeira, ele escreve a obediência, né? Ele escreve assim, a droga da obediência. Esse livro, Pedro Bandeira, ele está nada mais falando do período mais conturbado que passa da ditadura, né? Então ele relata esse conflito no seu livro. Pedro Bandeira, A Droga da Obediência, um livro moderno, um livro também que deve ser retratado na modernidade, né? E nós vamos terminando aqui essa live para você, compartilhar, para você curtir e para você colocar o seu comentário. É muito importante essa aula, tá bom? Esse trabalho aqui é muito importante também para nós darmos continuidade em nossas salas de aula, na nossa escola, né? E também levar aí aos conhecimentos, levam ele de uma forma que não precisa ser exatamente só em sala de aula. Leva o seu aluno na biblioteca, que ele possa conhecer todos os tipos de livros, que ele possa entrar nesse mundo maravilhoso dos livros e ele possa adquirir sabedoria, conhecimento e entendimento. Essa é a minha roda do saber. Eu quero que você compartilhe, tá bom? Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada a vocês que estão aí. Muito obrigada.